desde hoje. No quadro Professor Nota 10 de hoje, vamos falar com o professor Carlos André, ele que é referência na área da língua portuguesa. Professor, fala pra gente, o que você acha que um professor precisa ter para ser um professor Nota 10? Bem, a própria palavra professor, e eu não posso perder a oportunidade como professor de língua portuguesa, a palavra professor vem daquele que professa, vem de professar, né? O professor é aquele que professa, é aquele que ensina com carinho, ensina com amor, né? Que ensina com dedicação e que ensina com profissionalismo. Se houver profissionalismo e carinho na profissão, certamente o professor será tido como nota 10. Um exemplo, estudar, né? Preparar a aula para que efetivamente o aluno passe num vestibular, se for um professor preparatório para vestibular, num concurso, se for um professor preparatório para concurso, e para passar realmente a vontade que o aluno tem que ter para estudar o assunto. No meu caso, língua portuguesa. O professor talvez passe muito mais vontade de o aluno estudar do que a informação em si. Você acha que o professor tem recurso para que, de repente, ele tenha essa boa vontade ou existe apenas a vontade e falta o recurso? Eu acho que existe uma falácia no Brasil que não existe a possibilidade de fazer um bom trabalho como professor porque o professor não tem recurso. Os médicos têm esse recurso. Outro dia eu estava no hospital público, fui visitar e verifiquei que os médicos também não têm. Mas os médicos fazem por onde ter, como há muitos colegas professores também. Eu entendo que todas as profissões são carentes de recursos. Tem que haver a criatividade por parte do profissional. É ele, como pessoa, que tem que mudar o quadro profissional em si. Né? Professor, fala um pouco para nós sobre a sua trajetória profissional. Eu acho que sou relativamente novo, tenho 28 anos de idade, comecei como professor de língua portuguesa aos 21 anos de idade, numa escola chamada Planeta, né, e depois fui dar aula no Colégio Classe, dei aula no Colégio Delta, em Anápolis, dei aula também no Colégio Protágoras, agora estou no Colégio Milênio, Colégio Classe, continuo, e no Colégio Dinâmico, além das escolas superiores da advocacia, Escola Superior da Magistratura, Escola Superior do Ministério Público, Escola Nacional da Advocacia, e montamos agora o nosso curso de língua portuguesa, que é o curso Carlos André. De modo que a minha trajetória é realmente como professor, né? Como professor que gosta do que faz, que ama a língua portuguesa e que entende que a língua portuguesa é, de fato, um diferencial. Agora, além de professor, o senhor também atua como empreendedor nessa área de educação. O que te motivou a montar um negócio nessa área? Bem, no caso específico do curso, eu pensei na necessidade que certamente há, com relação à questão da língua portuguesa. Eu vejo por aí, existem inúmeros cursos de inglês, né, nós podemos observar. Só que a nossa Constituição Federal, também sou advogado, no artigo 13 fala que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Sendo língua oficial, faz parte da nacionalidade brasileira. Como é que pode um país em que se fala língua portuguesa e não haver escolas de língua portuguesa na cidade? Isso não faz a menor condição. Eu acho que, na minha concepção, isso tem que ser mudado. Então eu tentei empreender criando esse curso de língua portuguesa para preparar as pessoas não só para o vestibular, não só para os concursos públicos, mas para entender a língua portuguesa de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais interessante, principalmente a gramática normativa, que é algo de que todo mundo tem pavor, né? Tem tendências a fugir. E é uma exigência nos concursos públicos e nos vestibulares. Você que é um grande jornalista, apresentador, sabe da necessidade que se tem de conhecer também o padrão culto da língua portuguesa, né? Então, esse é o objetivo. O empreendedorismo é muito mais por um aspecto de sonho. Eu acho que todo profissional, todo empresário tem que ser sonhador. E esse sempre foi o nosso objetivo. Professor, a questão da reforma da língua portuguesa, qual a sua avaliação? Bem, nós temos uma avaliação que, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de globalização, é muito bom, realmente, porque a língua portuguesa se tornará uma língua internacional. Ela será uma língua que será escrita da mesma maneira, em função do acordo ortográfico, em todos os países lusófonos. E, quiçá, tomara que o Brasil se consagre como um grande país no mundo, que o mundo possa, deveras, falar e escrever a língua portuguesa. Do ponto de vista técnico, é uma reforma muito ruim. Por que ela é muito ruim? Porque ela leva em conta o aspecto gráfico apenas, ela não leva em conta o aspecto fonológico. E o aspecto gráfico é a transcrição do aspecto fonológico. Por exemplo, o trema irá cair. Por quê? Porque ele não é usado em todos os países em que se fala a língua portuguesa. Angola, Guiné-Bissau, né, por exemplo. Bem, no caso específico do trema, cairá, porém
continuidade da pronúncia ocorrerá nos países em que já existia aquela pronúncia. Então, no caso do Brasil, a palavra vai ser tranquilo, sem trema. Bem, mas como é que nós temos que fazer? Temos que memorizar isso? No caso de tranquilo, é tranquilo. Mas no caso de distinguir, será que o verbo é distinguir ou distinguir? Se nós formos fazer uma consulta aos melhores dicionários, o AIS, o Aurélio, o dicionário da Academia Brasileira de Letras, nós veremos que o verbo é distinguir. Mas quase todo mundo fala distinguir. Agora vão ser utilizadas algumas técnicas para que o pessoal possa aprender isso de uma maneira mais fácil? Olha, eu estou preocupado. Inclusive estamos dando curso aqui sobre reforma ortográfica e temos uma visão de que tem que se ensinar hoje em dia a língua portuguesa pensando no passado. Vou dizer o seguinte, a palavra distinguir é distinguir porque essa pronúncia foi consagrada segundo o falar, o uso no Brasil. A técnica é essa, utilizar o aspecto dos vocabulários ortográficos anteriores e o dia a dia, o uso efetivo.